pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito bom dia! Chegou o fim de semana, o nosso momento de nos encontrarmos. E aí, você está com a saúde em dia? Está cuidando de você? Quero saber, viu? Você tem dormido bem? No quadro Saúde em Dia, vamos conhecer quais os alimentos que podem contribuir para uma boa qualidade do sono e aqueles considerados os vilões. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no programa Saúde e Você. Muito bom dia para você que nos acompanha, seja bem-vindo ao programa Saúde e Você. Que bom estarmos juntos mais uma vez para conversarmos sobre tantos temas importantes, tantos temas que te ajudam a cuidar melhor da sua família. E vamos começar falando de um tema que preocupa muitos pais, a puberdade, isso mesmo. A puberdade é o período que marca a transição da infância, pois é aí, para a fase jovem, para a fase adulta. E esse processo é caracterizado por alterações marcantes no corpo das meninas e dos meninos. Mas e aí? Como abordar um assunto que ainda é tabu para muita gente, principalmente em crianças que estão vivenciando essas mudanças? É o que nós vamos acompanhar a partir de agora. Veja aí. O que uma pipoqueira elétrica tem a ver com o ovário de uma mulher? Essa foi a forma lúdica que a psicóloga Jacira Castor encontrou para dar aulas sobre o sistema reprodutor feminino com esse grupo que tem entre 10 e 11 anos de idade. A gente também vai ter que falar, lógico, de ovulação, de fecundação, né? E não é fácil a criança entender. Aí, para a gente entender o que é uma ovulação de fato, de uma forma bem pedagógica, né? Para que isso fique realmente por associação de aprendizagem na cabecinha deles, a gente usa a pipoqueira. Né? A pipoqueira, em associação, representa o ovário. Os óvulos dentro do ovário são os grãos de milho. E o hormônio que a gente fala tanto, isso é hormônio, esse menino está com muito hormônio. Pronto, os hormônios geram mudanças físicas, psicológicas, emocionais. E aí, para eles entenderem essa mudança física, que começa com a ovulação nas meninas, é aquela história da primeira pipoca que explode lá dentro da pipoqueira, é o primeiro óvulo que sai de dentro do ovário e começa o processo de dar origem a um ciclo de 28 dias, da menarca, da menstruação, e aí a gente vai caminhando e fantasiando junto com eles. 2 vezes por semana, a especialista vai para a sala do 5º ano desta escola particular em João Pessoa para desenvolver o projeto Puberdade e Adolescência. Por aqui, um pedaço de papel amassado simula o espermatozoide para ensinar o processo de fecundação. É o apoio perfeito da professora Adilis nas aulas de ciências, diante de tantas perguntas sobre o assunto. Os hormônios nessa faixa etária estão muito aguçados. E aí a gente não pode deixar de trabalhar uma coisa que é da idade, né? Que é da faixa etária. Então a gente trabalha, como Jacira falou, de uma forma mais prática, pedagogicamente, não é? Mas de uma forma mais lúdica, mais tranquila, fazendo com que eles entendam, não é? Sem precisar achar que é um tabu, como a gente aprendeu, né? Uma coisa que a gente não poderia falar. E hoje em dia é falado de forma simples, natural, e eles chegam em casa, eles deixam até a família mais tranquila nesse sentido. Dessa maneira, a turma entende tudo nos mínimos detalhes e surpreende quem ouve o que eles têm a dizer com tanta segurança. Eu aprendi o que acontece dentro do nosso corpo. Eu achei que foi fácil, porque a Cira ela ensina muito bem. Foi muito bom aprender com ela, porque ela nos ensinou tudo direitinho, como a gente deve aprender, e falando como a gente entendesse. Eu aprendi que as pessoas, quando elas têm uma certa idade, elas já mudam para o corpo adulto, elas já estão passando para o corpo adulto. Ou seja, e isso é chamado de adolescência, que está entrando na puberdade.
A puberdade, a gente prepara a gente para a vida adulta. Eu aprendi que a adolescência ela começa por volta dos 10 anos e nesse período tem mudanças físicas e psicológicas também. A pessoa vai ficando mais madura. Geralmente nas meninas acontece a primeira menstruação, que o nome é menarca, e nos meninos a primeira ejaculação. E é aqui na escola onde surgem as principais dúvidas, inclusive sobre o tema puberdade. A informação passada da forma correta é sinônimo de saúde para esses meninos e meninas. É que quando a gente sabe exatamente o que acontece com o nosso corpo, a gente tem mais domínio sobre ele. A escola tem um papel importantíssimo, né? Não só na educação acadêmica dessas crianças, como também na educação sexual delas. Então, ter professores engajados nesse assunto, tratar desse assunto com naturalidade, tentar ser o mais criativo possível, o mais lúdico possível nesse momento das explicações cabíveis, faz toda a diferença na vida dessas crianças. Vamos ter crianças crescendo com o conhecimento do seu corpo, se empoderando sobre o que está acontecendo com a sua transição do seu corpo, fazendo com que eles possam administrar isso da melhor maneira possível. Esse ginecologista explica que a puberdade é um período de muitas mudanças. E o que mais esses meninos e meninas precisam é de apoio para entender essa fase da vida. A puberdade é aquele período que vai entre 8 e 13 anos. Nessa fase dos 8 aos 13 anos é onde que nós vamos observar as mudanças, né, das características do corpo da criança. Seja nos meninos, seja nas meninas. Os meninos entre 9 e 14 anos, as meninas um ano antes, né, entre os 8 e 13 anos. E nessa fase é importante saber compreender, orientar, apoiar e deixar muito bem claro e muito bem esclarecido para essas crianças que todas vão passar por esse momento. Então é nesse período que a gente começa a observar o crescimento de pelos, seja na região axilar, seja na região pubiana. Nós observamos que essa pelificação, inicialmente é bem fininha, é bem ralinha, depois vai ficando mais grossa, mais encaracolada, vai descendo até mesmo para a região ali da raiz da coxa. É nesse período que as meninas começam a apresentar um aumento ali do brotinho mamário, começa a telarca, começa a crescer as mamas. Nos meninos, acabamos observando ali o crescimento da região escrotal. É muito marcado nas meninas o início do ciclo menstrual. É nessa fase que a presença dos familiares, a presença dos pais, dos amigos, da escola se faz muito importante, que é uma fase muito marcante para todas as jovens, para todas as meninas. Transparência nesse processo é fundamental para que ele não seja traumático. Por isso, tudo que é visto em sala é de conhecimento dos pais, para que eles também ajudem no desenvolvimento dos filhos. A gente fez um momento com os pais da série, todos juntos, para dizer como era que a gente ia abordar, fazer uma memória de como foi esse processo na vida dos pais. Foi um bate-papo assim, bem legal. E aí eu disse, né, mais ou menos como era que eu ia fazer. Também vão tarefas para casa, questionários sobre como foi a adolescência na época dos meus avós, na época dos meus pais, como é que está sendo na minha época, porque essa entrevista em casa faz com que eles entrem assim, com mais propriedade para entender os conflitos de gerações que podem surgir. Pois é, e de forma simplificada, porém clara, não é mesmo? Os pais também podem colaborar, pais e professores se unindo para colaborar e ajudar os filhos nessa fase que é tão importante. Então, deixemos de lado os tabus, vamos trabalhando esses temas junto com a escola, dentro de casa. É muito melhor conversar com os nossos filhos do que deixar eles soltos para saber coisas pelo mundo, coisas pela internet. Não. Vamos conversar com eles, vamos orientá-los. Orientação dentro de casa e orientação da escola são os melhores lugares
para orientar os nossos filhos, não é mesmo? E fique atento também aos sinais da puberdade quando eles são muito precoces. É preciso também ficar atento e buscar a ajuda de um profissional. Antes dos 8 anos para as meninas, antes dos 9 anos para os meninos, começou a surgir algum brotinho mamário, um pelinho ali. Então, que tal buscar um profissional para saber, para ser orientado se aquilo está no tempo certo, se está tudo bem com aquela criança, se pode deixar transcorrer ou se precisa de alguma ajuda extra. Então é importante que a gente tenha essa preocupação, tá bom? Você sabia que existem alimentos que podem ajudar ou mesmo prejudicar o seu sono, a qualidade dele? Pois é isso mesmo, a alimentação pode colaborar muito para um bom sono. Vamos conhecer um pouco desses alimentos a partir de agora. Certos alimentos podem auxiliar ou até mesmo prejudicar a qualidade do nosso sono. Mas antes de tudo, a gente tem que entender que dormir mal pode trazer vários prejuízos à sua saúde, como por exemplo, afetar a produção de hormônios que regulam a nossa fome, ou seja, a gente vai comer mais do que deveria, ganhando aqueles quilinhos a mais. Pode também baixar a nossa imunidade, deixando a gente suscetível a várias doenças. Promove o envelhecimento precoce da nossa pele e agravar aqueles problemas dermatológicos, como uma micose de pele que às vezes a gente já tem e acaba sendo ainda mais prejudicada. Dentre vários outros problemas que a falta de sono pode ocasionar. Mas a boa notícia é que a nutrição pode estar ali ajudando a você ter uma melhor qualidade do nosso sono. E quais são os alimentos que a gente pode estar utilizando para melhorar aí o nosso sono? O primeiro que eu vou lhe dar essa dica maravilhosa, talvez você nem saiba, é o kiwi e a cereja, que são fontes de melatonina, ou seja, aquele hormônio que faz com que a gente pegue no sono, que a gente durma. Você pode fazer um suco de cereja, você pode comer o kiwi. Tem vários estudos com o kiwi, o consumo de 2 kiwis diariamente, melhorando bastante o nosso sono. Tem o maracujá, que promove aquele relaxamento e a gente consegue dormir melhor. Tem as amêndoas, que são fontes de magnésio, que são essenciais para uma boa qualidade do nosso sono. E também é fonte de triptofano, que é o precursor da serotonina, que vai fazer com que a gente produza a melatonina, que é o hormônio que faz a gente dormir. E a banana, né, minha gente, que também é fonte de triptofano, que vai estar ajudando na qualidade do nosso sono. Porém, tem alguns alimentos que são vilões e você realmente tem que ter muito cuidado, principalmente se você já dorme mal. Como, por exemplo, a cafeína, né? Tem o café, tem os chás, alguns chás como o chá verde, o chá preto, não é indicado que você consuma à noite. O chocolate também, refrigerante, também tem cafeína. Ela é muito estimulante e vai atrapalhar o seu sono também. Se você vai consumir algum alimento muito gorduroso à noite, pode causar indigestão e fazer com que você não durma bem. Alimentos que também podem ocasionar azia, né? Má digestão. Então a gente precisa ter muito cuidado com esses alimentos. E também o álcool pode fazer com que você acabe acordando mais vezes durante a noite. Então tenha cuidado nesses alimentos e procure comer pouquinho à noite para que você realmente durma muito bem. Tá, então as dicas para termos um sono de alta qualidade. É importante priorizarmos as horas de sono, gente, levar a sério. É importante sim fazer a higiene do sono, porque nós precisamos, o nosso corpo precisa muito dormir, né, se reestabelecer para mantermos inclusive a nossa saúde, inclusive para as pessoas que querem perder peso. É isso mesmo, é preciso equilibrar o sono, é preciso deixar o sono em dia até para ajudar no tratamento aí da obesidade, também é necessário. Olha, além dos cuidados com a pele durante o verão, é preciso redobrar a atenção com as doenças típicas desta estação, o calor e
também a umidade, que são característicos dessa época do ano, favorecem o aparecimento de fungos, favorecem o aparecimento de bactérias que são causadoras de doenças. Veja aí. Dias mais quentes exigem cuidados com a hidratação e principalmente com a pele. E é neste caso que vamos tratar, porque nesta época de verão, esses casos devem aumentar. E quem vai falar comigo a respeito deste caso de cuidados com a pele é justamente o doutor Otávio Lopes. Doutor, uma satisfação em conversar com o senhor e dizer quais os cuidados que devem ser tomados, principalmente nesta época de verão. Olha, primeiro agradeço aqui o convite e é uma satisfação muito grande conversar aqui com vocês, com os ouvintes de vocês. No verão, a gente tem uma estação que é maravilhosa para a sociedade, para a gente, todo mundo gosta muito do verão, porque a gente se expõe muito, né? E todas as doenças dermatológicas, a maioria delas, dessa fase, está ligada a essa exposição que a gente tem no sol, que é a exposição no lazer, no futebol na beira da praia, no futebol na areia de praia frouxa, no beach tênis, no vôlei de praia. Então todas essas atividades de lazer dos balneários da vida são a principal razão geradora das doenças dermatológicas dessa fase. O sol, né, que é um agravante importante das dermatoses, e as dermatoses próprias dessa fase, que a gente tem muito calor, umidade, porque na região da gente tem muita umidade aí também, e essa exposição, aí gera infecções também. Quais as doenças mais comuns neste verão? As doenças ligadas à radiação solar, principalmente, por exemplo, o que é muito comum, aí vale para a sociedade, a queimadura solar, e não é coisa simples. Queimaduras solares em criancinhas e queimaduras solares em pessoas idosas pode ser muito grave, inclusive levar à internação e em algumas situações levar até a óbito. Por quê? Porque provocam queimaduras graves, queimaduras de segundo grau pode ser no corpo inteiro. Então muito cuidado com as criancinhas e com as pessoas idosas nessa questão da queimadura solar. E a queimadura solar não acontece na hora que a gente está tomando sol, ela acontece horas depois, 4 horas depois começa a queimadura. A gente não sente que está se queimando com a radiação solar, a gente vai sentir depois, vai chegando aquela queimada, a gente chega em casa, está queimando, está começando a queimar e piorando. E olha, a gente tem mecanismos de controlar isso, de abortar essa queimadura. Tem que chegar rápido no dermatologista, na nossa equipe, para conseguir abortar essas crises de queimadura, tá? Que podem ser muito ruins. E as outras doenças estão ligadas à exposição à terra contaminada com bactéria, com fungo, com protozoários, com vermes, e aí gera um monte de doenças. E se tratando de pano branco, o que é e como se tratar? O pano branco é uma micose, é um fungo. Esse fungo ele é muito comum nessa fase, porque a gente tem um calor aumentado e umidade também, e tem as pessoas específicas. Todo ano eles têm 2 crises de pano branco, geralmente no meio do ano e no final do ano. Essa fase agora também é muito comum a gente ter aumentos do número de pessoas com pano branco. Pano branco se caracteriza por umas manchas principalmente branquinhas, descamativas, mas elas podem ser vermelhinhas e podem ser escuras, mas sempre descamativas. E elas podem ser desagradáveis, porque ela pode, no momento que a gente se expõe ao sol, provocar coceira. Elas são desagradáveis do ponto de vista estético, mas tem tratamento. É preciso que a gente observe o momento certo e o tempo certo de tratamento, que às vezes é muito longo. Então quer dizer que o pano branco ela também é uma micose? É uma micose que a gente adquire nessa fase. Nessa época é muito mais comum porque a gente tem um aumento muito grande da população de fungos nessa época. E como é que é a prevenção? A prevenção que tem que ser feita? Olha, a principal prevenção é a gente ter o cuidado higiênico, né? Eu fui para a praia, quando eu volto eu já tomo um banhozinho de água doce, me enxugo o corpo, tiro a roupa molhada e não passo muito tempo com aquela roupa molhada, porque aquilo ali é fator importante de predisposição, né, que nos torna predisposto a essas doenças fúngicas. Há um percentual de pessoas assim vulneráveis, dependendo da cor da pele? Tem essa facilidade ou não depende disso? Existem os vulneráveis sempre, as pessoas que têm imunodeficiência. São as pessoas que tomam corticoides, são as pessoas que estão em tratamento de quimioterapia, são as pessoas que têm o vírus do HIV numa fase avançada,
Então essas pessoas são predispostas a qualquer tipo de infecção. E quando tem infecção, são infecções mais graves. Então, essas pessoas, o médico sempre orienta essas pessoas ao cuidado geral. Não faz parte da rotina da gente, porque os médicos que já tratam dessas pessoas já o conduzem adequadamente para dizer, olha, tem cuidado com isso, tem cuidado com aquilo, não se expõe dessa maneira, porque tu pode ter uma infecção se tu se expuser. Né? Essas pessoas são mais vulneráveis. Agora a gente não, todos nós, seja branco, seja escuro, qualquer um de nós pode ter as infecções. Por falar em exposição, ir para o sol é ruim, né? A baixa retada é isso, porque assim, o sol ele tem sua maravilha, né? A gente gosta da radiação solar por dois mecanismos. Porque tá olhando, vendo a radiação solar, que ele traz um bem-estar para a gente legal. A gente olhar o mundo no verão é um olhar diferente. E um ponto importante, a radiação solar, ela contribui na liberação de substâncias que dão bem-estar para a gente, chamamos de endorfinas. Mas a radiação solar tomada de forma exagerada, ela vai trazer, por exemplo, o que é exagerado, Otávio? Quando começou a queimar. Toda vez que você tiver queimadura solar, você aumenta o risco de todas as complicações do sol. Então, o foco é não se queimar. A gente vai viver o verão contemplando a natureza, não tomando o sol de maneira exagerada. E nesse caso, quem está com pano branco também não pode tomar sol de jeito nenhum. Não, até podem. Quando ele está em tratamento, ele deve tomar o sol, porque o sol vai repigmentar essa pele, que aquele branco demora para sair. Então, quando ele vai tomando o sol, que ele vai subindo também. No tratamento, né? Outra questão que eu quero chamar a atenção é justamente coceiras, que nesta época começam a aparecer. Como é que se deve fazer esse tratamento? A coceira, ela é resultado de muitas doenças de pele. Muitas doenças de pele. O indivíduo com coceira tem sempre que escutar a opinião do dermatologista. As coceiras, elas podem ser desde doenças muito simples, por exemplo, um contato com alguma substância que me provocou uma alergia, da coceira, até coceiras que denunciam cânceres internos. Então veja que diferença muito grande, uma coisa muito simples, que eu entrei em contato e desencadeei aquela coceira, até uma coceira que denuncia cânceres internos. Então o dermatologista precisa observar, precisa fazer uma análise cuidadosa desse paciente para dizer, olha, tu tem isso aqui e o tratamento é dessa maneira. Às vezes algumas das coceiras são muito chatas de tratar, viu? Tá, então para você, agora você já está sabendo que é preciso tomar cuidados importantes durante esse período mais quente, nada de ir à praia e ficar horas e horas com o biquíni molhado. Não, atenção, atenção, nada de ficar aí dormindo com o corpo muito úmido, com o cabelo molhado, não, dá uma secada antes e vamos evitar realmente o aparecimento de doenças durante este período. Agora a gente vai a um breve intervalo e não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação para você. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Chegou o bloco Viva Saúde Unimed João